Hoje, quanto mais culpa e vazio sente, mais o mundo ganha. Terapia, remédios, entretenimento, ídolos famosos. Estas são as indústrias bilionárias do momento. Tudo que gira em torno de farmacêuticas, shows, redes sociais e espetáculos no geral, o consumismo em si, tendem a gerar um lucro absurdo para o Estado, para os poucos que governam. E não é à toa que criam inúmeras medidas que te façam aderir esse entretenimento e também adoecer para se remediar depois. A comida que te servem, os problemas sociais, as relações cada vez mais frias, o sensacionalismo nas notícias. Tudo é uma forma de te prender ao vazio e, consequentemente, passar a procurar alguma coisa que te preencha essa ausência de significado. Falando em outras palavras, você virou gado, um gado que se alimenta do vazio. Afinal, o pequeno grupo que domina boa parte do mercado compreendeu que quanto mais sem significado é a vida da maioria, quanto mais perda de identidade acontece no mundo, onde as pessoas se dividem e se agrupam em inúmeros grupos toscos como torcedores de futebol, ideologia política, apoio ou não tal ideia polêmica e por aí vai, quanto mais as pessoas se dividem e se agrupam, torna-se fácil a manipulação. É como eu disse. Os estádios de futebol lotam, as apostas para inúmeras situações batem recorde, as salas de terapia nunca estiveram tão em alta, e a discussão política, apesar de ser agora calorosa, nunca foi tão ignorante. As pessoas brigam por política enquanto o roubo e corrupção aumenta, e elas não compreendem que só piora, justamente porque discutem entre si em vez de finalmente focar no ponto principal, que no caso seria pressionar os seus representantes dentro do governo. A verdade é que o mundo, o sistema que domina agora, quer mais que você se enfraqueça cada vez mais. O sistema adora que você discuta política, torça para algum timinho de futebol e saia por aí bebendo e socializando, não para se divertir, e sim para se esquecer dos problemas. Tanto que os indivíduos em si estão cada vez mais vulneráveis a vícios, pois os mecanismos para viciar se tornaram mais abundantes e práticos. Jogos, remédios, bebidas, tudo muito acessível. Aliás, percebeu que se normalizou o fato de adolescentes beberem e fumarem? Pois é, o sistema entendeu que é bem mais vantajoso se criar o vício desde cedo. E lá estão os adolescentes fumando e bebendo, pensando que são descolados, quando na verdade só são uma vítima estúpida do Estado, mais viciados, menos racionais e mais propensos a terem problemas de saúde precoce. É isso que o sistema quer para todo mundo. E no intuito de retirar a identidade da maioria, criam brigas ideológicas, discussões polêmicas inúteis e por aí vai. Cada vez mais, o indivíduo pensa menos em si, deixando de ser um indivíduo e passando a ser apenas mais um ser coletivo, que só fala, faz, consome e no fim não traz nada de significado para o seu caminho, nada que de fato tenha valido a pena. Logo, o mundo certamente não se importa contigo, pois o mundo já criou milhares de mecanismos para que você caia e não levante mais. O Brasil, por exemplo, com gastos públicos batendo recorde, contas no vermelho, dívidas absurdas, desastre social iminente. E as pessoas estão lá, gravando videozinhos, fazendo dancinhas, contando piadas estúpidas, discutem sobre alguma polêmica que aconteceu em uma rede social, falam sobre a vida de tal influenciador, ficam tristes porque o timinho de futebol perdeu e mal percebem que já já suas economias vão virar pó com o aumento de gastos em suas necessidades. É isso que a sociedade se tornou, um bando de apáticos, seres que não pensam, não enxergam o problema chegando, só ficam por aí se distraindo, fingindo que nada acontece e que nada são. Ou seja, o sistema não se importa com essas pessoas. E elas em si não se importam com as suas próprias vidas. Você, por exemplo, nesse exato momento, está negligenciando boa parte das suas pendências e problemas, e ainda se olha no espelho sem vergonha alguma, indiferente diante do próprio reflexo. Você foi tão contaminado pelo sistema, ficou tão confortável com as imbecilidades que inseriram na tua cabeça e ao seu redor, seja tecnologia ou praticidade, que mesmo sabendo dos possíveis problemas, não sente absolutamente nada, porque nem você se importa com você. Percebe o quão bizarro é essa realidade? Você poderia fazer múltiplas coisas.
Atitude simples para se ajudar ao longo dessas semanas, mas provavelmente não fará. Não está com vontade, não é mesmo? Não vê muitos motivos para fazer isso agora. Pode deixar para depois, e depois, e depois. Quando perceber de tanto que empurrou a vida, derrubará a sua própria vida no abismo. E aí quero ver se você não irá se desesperar e acordar logo. Enfim, é sério que vai esperar tudo entrar em ruínas para se importar com você novamente? Você não sente vontade de acordar para valer e finalmente começar a viver o seu caminho de forma mais digna e atenta? Como proteger os seus posicionamentos, tanto profissionais quanto pessoais? Que jogadas fazer para criar mais influência? Como investir bem o seu dinheiro nesse momento de pré-crise? O que devo fazer para, caso tudo afunde, me manter flutuando em vez de afogar? Quais são os recursos que tenho? O que preciso que ainda não possuo? Quais falhas devo corrigir? São essas perguntas que deve fazer toda hora para si mesmo e de pouco em pouco respondê-las. Com base em análises e experiências, tudo o que for preciso, faça para responder essas perguntas e com elas garantir as atitudes certas. Porque é assim que se importará consigo mesmo de novo. É assim que finalmente dará mais valor ao seu caminho. Você acordará enquanto a maioria hiberna e fica anestesiada por aí. Aliás, acho engraçado quem diz que saiu da Matrix e fala isso em uma rede social, passando horas e horas preso virtualmente. As pessoas, elas já ficaram tão anestesiadas que realmente pensam que estão livres, quando na verdade estão mais presas e condenadas do que qualquer ser humano em qualquer século anterior. Uma corrente física não é tão ruim perto da prisão mental que criaram em sua mente e na mente de bilhões de indivíduos atualmente, que inclusive já não são indivíduos, e sim servos do sistema. Entende o quanto é terrível pensar que a maioria perdeu a sua própria identidade? Não pensam por conta própria, não colocam em prática suas personalidades, não amam a si mesmas. Passam o dia inteiro frustradas, viciadas, correndo atrás de coisas das quais não precisam, enquanto deixam de pensar nelas mesmas e de pouco em pouco se apagam, até se tornarem totalmente manipuladas. É essa a realidade de muitos. Sendo assim, o mundo, mais uma vez dizendo, não se importa com você. As pessoas não se importam. E no meio dessa insanidade e falta de dignidade, seja aquele que mantém a racionalidade e dignidade ao seu lado. Seja aquele que não perde a própria identidade e que trabalha com a essência. Essa é a sua forma de se salvar desse mundo doentio. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.